Fala rapaziada, saudações vascaínas, e acabamos aí de ter a notícia que o STJD marcou a data do julgamento que vai decidir se vai anular ou não a partida entre Vasco e Internacional, e quem sabe, né, o nosso gigante da colina não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Iremos falar sobre isso, trazer detalhes aí desse julgamento, quais as chances de definitivamente o STJD anular essa partida e fazer com que o Vasco permaneça na primeira divisão. Vamos falar também sobre crimes dentro do Vasco da Gama. Tivemos a notícia aí de investigações que podem começar a acontecer a qualquer momento dentro do clube, referente ali a dívida de Antônio Peralta, o presidente do Conselho de Beneméritos, e o Vasco da Gama, e esse pagamento muito estranho de milhões de reais que estão envolvendo aí Antônio Peralta e o nosso clube, e também outras novidades, como Martim Benítez, novo goleiro do Vasco, e todas as últimas notícias. Então, esse vídeo está definitivamente imperdível, muitas notícias que você, torcedor, não pode perder. E se você quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E também pedir para você deixar aqui nos comentários o que você acha sobre uma possível anulação da partida, sobre as investigações que estão acontecendo dentro do Vasco, novo goleiro, tudo que for falado aqui no vídeo, deixe aqui embaixo os seus comentários, principalmente com relação a esse atual momento dentro do Vasco da Gama. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar tudo o que está acontecendo aí no nosso gigante da colina e começar falando sobre Martim Benítez, as negociações de Martim Benítez que vem acontecendo há muito tempo. Nada ainda foi oficializado, né? Ou seja, o Vasco ainda não oficializou a saída do jogador, o São Paulo não oficializou ainda a vinda do atleta, o Vasco ainda também não falou quem irá vir no lugar do Martim Benítez, e diversas coisas ainda que estão acontecendo estão muito em oculto. E o que acontece? O Martim Benítez, apesar disso tudo, já está treinando no São Paulo, mesmo ainda não tendo sido oficializado. Ele já treina lá na Barra Fundo, CT do Clube Paulista. O Vasco já liberou o atleta. O Vasco, São Paulo, Independente, inclusive, já chegaram aí a um acordo. O Benítez praticamente já é jogador do São Paulo. A única coisa que ainda está travando aí a conclusão total dessas negociações é um jogador ou uma compensação financeira. O Vasco acertou com o São Paulo que iria vir o Paulinho Boia e mais 2,5 milhões de reais ao gigante da colina. Porém, tivemos aquela notícia que o Paulinho Boia disse não e não quis vir jogar ao Vasco da Gama. Então São Paulo e o Vasco ainda estão resolvendo quem será esse outro jogador que virá para vestir as camisas do nosso gigante da colina. Um nome ganha muita força, que é o nome de Everton Felipe. Ele está cotado a vir aí ao Cruz Maltino por empréstimo até o final desse ano. Everton Felipe que junta passagens aí por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Sport, clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, no São Paulo não teve destaque algum, inclusive é muito mal falado pelos torcedores são paulinos, não tem basicamente o respeito e o carinho da torcida paulista, né, por conta aí de más atuações, e muito provavelmente que ele será transferido aí pro Vasco da Gama por conta de estar totalmente fora dos planos dessa atual diretoria, por não estar dentro dos padrões que o São Paulo quer de seus jogadores, e por conta disso, né, vai vir pro Vasco da Gama. Porém, até o momento nada oficializado, negociações ainda em andamento, mas muito provavelmente o Everton Felipe vai vir ao Vasco, e caso ele não venha, vai vir uma compensação financeira. Não temos valor ainda, mas além dos 2,5 milhões de reais, iria vir um valor a mais ao Vasco por conta das negociações de Martim Benítez. Vamos falar agora também sobre o novo goleiro do Vasco da Gama. Tivemos aí notícias do goleiro que se chama Gonzalo Falcón, do Boston River, lá do Uruguai, um goleiro novo que realmente está no início de carreira, mas vem se destacando lá no clube uruguaio. Inclusive, chegou até mesmo a ser capitão da sua equipe em algumas oportunidades. Tivemos aí notícias que o empresário confirmou que ofereceu o goleiro ao Vasco da Gama. O empresário e a agência, né, aliás, é um grupo de empresários que cuida aí da carreira do atleta,
afirmou que definitivamente ofereceu esse goleiro ao Gigante da Colina, tratando como se fosse uma grande oportunidade ali da carreira do atleta vir e jogar com as camisas do Vasco da Gama. Inclusive, a diretoria já analisa os números ali do goleiro do Boston River lá do Uruguai e tratam o scout do Vasco da Gama em análise, gostou muito das atuações desse goleiro e realmente ele encaixa ali totalmente nos padrões de salários que essa diretoria implementou dentro do Vasco da Gama. Então, definitivamente, uma negociação pode sim acontecer, pode sim vir a ser concluída. É um goleiro uruguaio, os uruguaios têm assim fama, né, dentro do Vasco da Gama, como Martin Silva e outros goleiros que já vieram ao clube e fizeram sucesso, porém até o momento também nada ainda confirmado, negociações em andamento. Ele foi oferecido, a agência do atleta afirmou que definitivamente ofereceu o goleiro ao Vasco, mas como esse, diversos outros nomes também são oferecidos diariamente ao Vasco da Gama, principalmente nomes de goleiros, que é uma posição que o Vasco está atrás do mercado. Então, nada ainda oficializado, um goleiro realmente novo, que pode ter uma carreira brilhante, mas ainda é dúvida, é um nome que vai vir não para ser titular, pode sim ser titular, mas ainda não tem aquela certeza de que é um goleiro de qualidade e capacidade para vestir as camisas do Vasco da Gama, mas é tratado ali como negociações que podem sim avançar. Vamos lá, né, rapaziada, falar agora com relação à anulação da partida. Uma notícia aí que pegou o torcedor vascaíno de surpresa nessa tarde. A notícia aí saiu por volta das 5 horas da tarde, que o STJD marcou aí o julgamento do recurso que o Vasco entrou ali no próprio STJD, tentando impugnar o jogo entre Vasco e Internacional e, diante disso, anular a partida. Esse julgamento está marcado para quinta-feira que vem, dia 25 de março, às 11 horas da manhã, por via remota, ou seja, não vai ser algo presencial, vai ser algo virtual que vai decidir ali o futuro do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Assim, chances de uma anulação, o Vasco embasou muito bem essa nova ação, esse novo recurso tentando anular a partida, diferente lá da primeira impugnação, essa está muito mais detalhada e muito melhor escrita, né? E pode sim fazer com que a anulação da partida venha a ocorrer. De chances, vamos ser sinceros, honestos, né? A maior chance de a partida não ser anulada e continuar do jeito que está, do que vir né, uma anulação dessa partida, até por conta, a gente sabe, do histórico que o Vasco tem na STJD, na CBF. O Vasco sempre foi um clube muito prejudicado nessas federações, de certa forma, então dificilmente essa partida será anulada, mas é claro, vamos acreditar que o jogo possa ser anulado, caso o jogo venha aí ser definitivamente desmarcado, visto uma irregularidade, será marcado um novo jogo, um novo horário, um novo dia, iria mexer totalmente ali e modificar a tabela do Campeonato Brasileiro, o que seria também algo muito difícil de ocorrer. Porém, caso, mais uma vez, o STJD olhe a ação, olha a impugnação feita pelo Vasco que não dê valor, ou seja, acredite que não seja necessária uma anulação da partida, o Vasco vai entrar aí com uma nova ação, dessa vez querendo dinheiro, pedindo ali que, já que o Vasco foi rebaixado por conta de erros nítidos e claros da arbitragem, o Vasco quer o valor que ele iria ter caso permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro, que segundo o clube seria algo em torno de 100 milhões de reais, ou seja, o Vasco vai entrar com essa nova ação pedindo à CBF a multa de 100 milhões de reais, caso aí definitivamente a partida não venha a ser anulada. Muita coisa ainda vai acontecer, muitas águas ainda vão rolar, mas tomara que dê certo, tomara que a partida seja anulada, tomara que o Vasco não seja rebaixado, e caso, né, que dificilmente isso irá acontecer, mas caso a partida não venha a ser anulada, aí o Vasco entrará aí com esse novo recurso tentando os 100 milhões de reais. E deixe também nos comentários o que você acha sobre essa nova ação do Vasco da Gama, sobre esse novo julgamento aí do STJD. Para finalizar o vídeo, vamos falar aí de investigações que estão acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina, o nosso Vasco da Gama definitivamente virando aí um território muito definitivamente hostil, principalmente para o torcedor vascaíno, né? Antigamente era para os rivais, agora São Januário virou um território hostil para o próprio torcedor. Por que disso? Eu no vídeo da manhã já separei um momentinho para falar sobre isso, mas a cada hora que passa vem mais novidades, né? O Antônio Peralta, presidente atual do Conselho de Beneméritos, lá atrás, no ano passado ainda, entrou ali com um pedido de penhora ao Vasco da Gama por conta de uma dívida que ele mais 3 beneméritos, o Vasco tem, aliás, com ele mais 3 beneméritos de 2 milhões e 600 mil reais. Porém,
O Antônio Peralta não recebeu até o momento essa dívida. E aí o que aconteceu? A justiça determinou que o Vasco iria ser penhorado no valor de 2,6 milhões. O caixa do Vasco parou, o dinheiro, aliás, do Vasco ficou totalmente travado por conta dessa penhora. No mesmo dia, o Peralta retirou aí essa penhora, porém o torcedor acreditava, né, que ele ia ter um pouco de consenso e tentar ali tirar a dívida, pelo menos nesse momento, do clube que passa por dificuldade financeira absurda. Porém não, ele renegociou essa dívida com o clube e essa dívida praticamente dobrou de 2,5 milhões de reais, passou para 3,4 milhões de reais, o que definitivamente aumentou quase metade aí do valor original do valor inicial. E isso, de certa forma, causa uma dúvida. O porquê desse valor ter sido tão aumentado, o porquê do Peralta, já que é o presidente do Conselho de Beneméritos, não aguardou por conta do momento financeiro que o Vasco vive, demitindo aí 186 funcionários, mas enquanto isso, o Vasco tendo que pagar 3,4 milhões para o Peralta, é algo que, sem dúvida nenhuma, coloca muito em contradição o que está acontecendo dentro do Vasco nesse atual momento. E ontem o Levenciano se posicionou com relação a isso e pediu que o presidente do Conselho Fiscal do clube fiscalize essas contas, investigue essa ação, essa penhora, essa dívida entre Vasco e Antônio Peralta por conta de diversos motivos, porque muitas dessas dívidas acontecem de forma ilegítima, que não poderiam, de certa forma, acontecer dentro do Vasco da Gama. E aí o Levenciano entrou aí com um pedido que o Conselho Fiscal olhasse, visse aí tudo que está acontecendo e investigasse essa ação, que definitivamente pode ser muito séria e muito prejudicial ao Vasco da Gama. Inclusive, o Vasco aí tinha o direito de se defender com relação a essa dívida a partir do dia 30 de novembro e até o momento o Vasco não se pronunciou com relação a isso. Ou seja, as coisas estão correndo de uma maneira totalmente bagunçada e livre dentro do Vasco da Gama e o torcedor não tem noção do que definitivamente acontece dentro dos muros de São Januário. Então, o clube até o momento não apresentou defesa alguma e há de se apurar o motivo porque o Vasco até o momento não apurou defesa com relação a essa dívida. Pois aí essa, como posso te falar, isenção do Vasco nesse assunto pode caracterizar um conluio para locupletamento ilícito às custas da instituição, segundo o próprio Levenciano. Ou seja, que essas pessoas estariam, de certa forma, no português mais claro, ganhando dinheiro em cima do Vasco. Então isso é muito sério, é um assunto que deve sim ser investigado. Tem coisas acontecendo dentro do Vasco, tem dinheiro rolando dentro do Vasco. Dinheiro rolando não, mas pode estar rolando e parece estar rolando, não nesse caso, mas em diversos outros que a gente vê acontecendo dentro do clube. A gente não pode afirmar que nesse caso aí algo ilícito está acontecendo, porque isso trata até mesmo de crime, uma acusação sem provas, mas que tem algo esquisito, tem. Há muitas coisas estranhas que acontecem dentro do muro de São Januário, o torcedor vascaíno não tem a mínima noção. Então é complicado, rapaziada. Deixe também aí no seu comentário o que você acha dessa bagunça que está instaurada dentro do clube e o que você acha disso tudo que vem acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo? Esse foi o vídeo trazendo todas as notícias, todas as novidades para você. Amanhã às 10 horas da manhã eu volto com um vídeo novo, trazendo também tudo que está rolando no nosso Gigante da Colina. E se você curtiu esse vídeo, eu vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e participar do nosso grupo no Telegram. Link aqui na descrição, não dá mole. Vá lá, vamos se achegar, vamos fazer com que a nossa família cresça cada vez mais. Tranquilo? Um grande abraço a todos, muito obrigado e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.